Bom, cara, hoje vai ser elenco de provavelmente um time que ninguém liga tanto, né? O Leeds United de Daniel Farke, cara. Eu vou montar um elenco aqui pra eles permanecer na primeira divisão inglesa, na Premier League. Eu vou trazer os melhores jogadores que eu encontro no mercado, já juntando com o elenco que eles têm hoje, pra poder permanecer. E eu tô fazendo muito esse vídeo, porque tanto ele quanto o Burnley de Scott Parker são dois times que podem permanecer na primeira divisão. E principalmente eu tenho um hype em relação a esse clube. Esse treinador, inclusive, ele é muito jovem, ele tem apenas 48 anos. Ele não tá no primeiro trabalho da carreira dele, mas é um dos primeiros trabalhos grandes que ele vai ter pela frente. E a tarefa dele é tentar manter o Leeds na primeira divisão. Como isso vai ser possível, inclusive nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o Leeds e o que você tem que esperar dele. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e quando a gente vai falar um pouco do Leeds, da Championship, a gente primeiro tem que entender quem é que comanda este clube. E quem o comanda é o tal do Daniel Farke. Ele já subiu da primeira divisão inglesa, né, a Championship, para a Premier League duas vezes e agora pela terceira, né, com o Leeds em 24, 25, e ele é um técnico que inclusive já foi campeão duas vezes da segunda divisão, né, todas com Norwich, e agora vai ser pela terceira, agora com o Leeds. É um técnico que tem um estilo de futebol bem característico, né, ele é um técnico que eu não vou dizer que ele é equilibrado, ele é bem ofensivo, inclusive às vezes ele tem dificuldade para variar quando enfrenta um adversário mais forte, mas o que impressiona é a pontuação dele, cara. Ele terminou a Championship com 100 pontos, empatado com o Burnley. Só que, por sinal, o tal do Scott Parker, do Burnley, é um técnico muito impressionante. E conseguir pontuar ao mesmo tanto que ele ainda acabar ganhando pelo saldo de gols, né, uma diferença ali de saldo de gols, é algo realmente a se impressionar, ok? Você deveria se impressionar muito com isso. Não só isso, cara, ele liderou as grandes chances da Championship. Ele tem 151 grandes chances a 98 do adversário dele, do Burnley. Ele também lidera a posse de bola com 61,6%. Isso tudo com um elenco que, para a Premier League, é completamente modesto. É interessante no melhor dos cenários, mas que talvez ele possa competir. Claro que essa identidade de futebol tem um custo, e dentro da Premier League, como ele não vai ter um dos melhores elencos, ele vai ter um elenco, de novo, na casa do interessante para fraco, ele vai ter que se superar. Inclusive, isso também indica a janela, né? Por isso que eu vou montar um elenco. Eu vou trazer jogadores que podem ajudar ele a superar. O grande desafio dele vai ser ficar na primeira divisão. Nada na casa de, pegar ali entre os 10 primeiros, nada na casa de estar entre os 6 primeiros, tentar uma vaga europeia, nada disso. O objetivo dele é sobreviver. E eu diria que ele tem elenco suficiente para sobreviver. Se as coisas derem minimamente certo no planejamento dele, eu não tenho dúvidas que ele vai conseguir. E, cara, o Leeds é um time que, historicamente, ele é bem interessante, assim, na Premier League. Ele não é pouca coisa, assim como o Sunderland também. Assim como muitos outros que estão na segunda divisão, que tem uma boa história na Premier League. E pra mim eles deveriam estar na primeira divisão, né? Tem times históricos vivendo na segunda divisão. A segunda divisão inglesa, provavelmente a segunda divisão do mundo do futebol mais competitiva de todas. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar ela, eu diria que é algo muito positivo a se fazer. Não é uma liga ruim de assistir, inclusive. E às vezes a liga ela pode parecer desinteressante, mas ela é boa de se assistir. Eu diria que a Championship é nessa casa aí, cara. Ela é legal de se assistir. Pegar ali da primeira rodada até a última, tu vai provavelmente gostar. Eu vejo de vez em quando, ok? Eu sempre olho os principais times, assim, que eu tenho interesse. Eu sempre gosto de assistir o Sunderland, por exemplo. Eu gosto de ver alguns jogos do Sunderland, porque eles sempre fazem um trabalho de scout muito interessante. Agora, voltando pro Leeds, cara. O grande desafio que eles vão ter dentro da Premier League não é bater o Big Six. Não é bater de frente com os principais times. Tem pelo menos 8 times que o Leeds tem o direito e o dever de perder e empatar, porque ele não tem elenco pra bater de frente. Agora, vão sobrar outros clubes, ele vai ter que superar eles. Ele vai ter que tentar ganhar, ele vai ter que tentar empatar e evitar derrotas. É assim que um time que sobe a Championship fica na Premier League. Ele tem que tentar fazer esse tipo de resultado. Eu diria que para conseguir esse resultado, quando você sobe, você precisa ter um projeto por trás. Algo que eu citei ali no meu vídeo, né, que saiu ontem da Championship. Você tem que ter um trabalho de scout por trás. Você tem que pensar em peças que podem ajudar o treinador e você tem que se planejar para isso. E o Leeds se planejou muito bem, cara. Era para ele ter subido na outra temporada, ele acaba por uma fatalidade, né, um jogo ruim que eles fizeram de um confronto direto, não subindo, e isso deu tempo deles planejar melhor e de fazer um trabalho de scout minimamente interessante. Então o Leeds hoje tem um elenco muito interessante, né? O Leeds não é um time que é muito fraco. E precisando de alguns poucos ajustes, eles já conseguem formar um clube ainda mais competitivo, né? Por exemplo, não há tanta falta de zagueiro, não há tanta falta de lateral, como outros clubes que a gente conhece, que quando sobe da Championship tem um nível muito abaixo, né? É o caso, por exemplo, do Luton Town, que tinha um elenco muito modesto. É o caso do Ipswich, que é inacreditável que ele ter ficado em segundo lugar e quase tenha ganhado, né, com o Ipswich, porque o elenco realmente era muito abaixo. Era um monte de jogador, assim, que não tinha um nível nem perto da Premier League. O Leeds nem tanto, o Leeds está perto. Então é questão deles atacarem os mercados
mercados que vão estar abertos. Os mercados das segundas divisões da Europa inteira, tem o mercado brasileiro também, o Brasileirão tem jogadores interessantes, eles vão ter o mercado de Portugal, eles vão ter os rebaixados das primeiras divisões que também eles podem oferecer um bote salva-vida para certos jogadores que estão lá. Tem jogadores deslocados na Europa ali que também não tem muito espaço e que podem acabar jogando no Leeds da vida, né? É o caso, por exemplo, o absurdo de um Enzo Lifai que tá jogando hoje no Sunderland. É um jogador que tem nível pra primeira divisão da Inglaterra, ele tem nível pra Premier League e ele tá jogando na segunda divisão, não sei fazendo o que lá, né? Assim como o Marcos Edwards também tem jogado na segunda divisão pelo Burnley. É um jogador que claramente poderia estar na primeira divisão. Então, há um jeito de sobreviver na Premier League, mas você precisa fazer um trabalho muito competente, porque os clubes que estão na primeira divisão da Premier League, eles já fizeram esse trabalho competente pra continuar se mantendo. Então, realmente é muito difícil. E aqui é uma questão de superar os times médios, acabar perdendo para alguns times grandes, né? Aceitar que não tem o que fazer. E esse vai ser o grande desafio de Daniel Fark, variar a formação. Porque quando ele enfrentar um time grande, ele precisa pelo menos buscar um empate. Só que eu volto a falar, ele é um treinador com estilo de jogo muito ofensivo. As estatísticas que eu trouxe para vocês, que ele lidera, é algo que é na casa de querer propor jogo. Se ele querer propor jogo para times maiores, a derrota tá bem perto. Premier League não dá tempo para ninguém. Lembrem-se que o Manchester United e Tottenham vão terminar em 16º e 17º, porque simplesmente eles não estavam estáveis o suficiente para ficar na primeira divisão. A Premier League não te dá tempo de respirar. Até por isso, eu não troquei o treinador. Tem treinadores que eu acho melhor que ele. Só que dar continuidade a esse trabalho com esse treinador é mais importante, porque a chance de você ficar na primeira divisão, ela aumenta muito. E agora que eu já te dei todos esses cenários aqui, eu vou mostrar para vocês o elenco montado que eu fiz aqui pro Leeds. E antes disso, eu vou pedir para você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Outra coisa que pode ser muito importante é você usar a opção de hype, né? Na aba de comentários, se tiver no smartphone, vai ter um hype gratuito que você pode me dar ali diariamente e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Agradeço se fizer isso. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo. Lá eu comento coisas sobre futebol, notícias, jogos e tudo mais. É tudo por lá. Se quiser ter esse contato melhor por lá, na DM do Twitter também. Se quiser ficar à vontade para me mandar mensagem, pode mandar. Enfim, agora vamos lá. Bom, cara, aqui a gente tem um elenco montado. Tem alguns nomes aqui que vocês não conhecem, que eu vou tentar dar uma explicada o que é que eles fazem em campo. Também vou tentar mostrar mais ou menos como é que funciona a formação dele. Eu volto a falar, um time muito ofensivo. E no gol, cara, eu escolhi o tal do Ivan Diouf. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Desculpa, eu não tenho domínio do francês, ok? Eu não sei como fala. É muito difícil, inclusive, falar os nomes em francês. Sempre parece que é uma coisa, na hora que você vai pesquisar, você vê que se pronuncia de uma maneira completamente diferente. Então não vou ficar arriscando, vou chamar ele desse jeito. Ele tá no time rebaixado, inclusive, esse goleiro. E, cara, é o bote salva-vida perfeito, porque ele pode ajudar muito o Leeds a ficar na primeira divisão. Eu acho esse goleiro muito bom. É um jovem talento que tá saindo muito bem, 25 anos, maravilhoso. Volto a repetir o que eu falei no vídeo passado, né? Eu não curto muito Meslier. Eu não confio nele como goleiro e eu não acho que ele é uma figura que vai trazer tanta segurança assim pro Leeds, ok? Eu deixo isso bem claro. Na zaga não tem muitas modificações, cara. Nós temos Joey Rondon aqui, que era do Tottenham, né? Jogador aí que jogou a primeira divisão, inclusive, não tem problema com isso. Na reserva dele tem Ko Itakura, que vem do Mönchengladbach, time que ele já treinou. Eu tentaria trazer ele pra cá, ou algum zagueiro com uma idade minimamente interessante que possa ajudar o Leeds, né? Pra tentar pegar uma titularidade. Eu deixei Rondon aqui porque eu acho ele um zagueiro muito competente, né? Ele é um zagueiro bem competente, então não é problema. Na esquerda da zaga nós temos Pascal Struijk, eu acho que é assim que pronuncia, holandês, e tem Maximilian Wober na reserva dele. Dois jogadores também de bom nível, ok? Não é um tipo de jogador que é problemático. Inclusive a zaga tá muito boa, cara, até porque eu poderia também botar o meio-campista Ampadu aqui na zaga. É uma zaga que não deixa a desejar, são zagueiros com boa qualidade que poderiam ser reservas de times grandes ou até mesmo titulares de times médios de Premier League. Principalmente na figura de Struijk, que ele tem uma qualidade técnica muito acima da média. Além do Rondon, que também traz uma força física muito boa pra zaga, né? Inclusive em jogos mais difíceis dá pra usar outra dupla de zaga, dá pra botar um Ampadu na zaga pra poder ter mais poder de defesa. Então é uma zaga interessante. Na lateral, como você pode ver, na direita nós temos Kyle Walker-Peters e na reserva dele tem um tal do Jayden Bogle, eu acho que assim pronuncia o nome dele. Outro lateral ofensivo, mas que conserva valores defensivos de boa qualidade. Esses laterais são utilizados bem acima em campo e a capacidade deles de gerar lance em velocidade principalmente, talvez seja algo muito interessante a se explorar, porque ele gosta de ter esse lateral mais ofensivo. Então eu trouxe o Walker-Peters, que vem do time rebaixado Southampton. Gosto muito dele, inclusive eu acho que ele podia ter um time muito maior. Ele é um cara que pode caber em vários clubes, é um cara com muita qualidade. Na esquerda do campo nós temos o tal do Júnior Firpo, que tem jogado cada vez melhor, e na reserva dele tem o Sam Biran. É um jogador também, assim como eu falei de
Walker, bem criativo, com boa movimentação, sabe jogar um pouco mais ofensivo em campo, então não vai deixar a desejar nem um pouco. No meio de campo, na dupla de volantes defensivos, nós temos Ampadu e Pierre Ekiwa. Esse Pierre Ekiwa, pra quem não conhece, ele vem da base do Chelsea, ok? É um formando do Chelsea. Falei dele brevemente em um vídeo, né? Ele, se não me engano, ele era do Sunderland até um tempo atrás. Foi jogar no Saint-Étienne, que também foi rebaixado. Outro bote salva-vidas interessante aí pro Leeds fazer. Tem boa qualidade e vem pra disputar a vaga de volante com o Ampadu. Eu diria que tem até como ele disputar. Aí do outro lado nós temos Al Tanaka, que eu citei no outro vídeo, com muita qualidade. É um jogador com boa criatividade, que conserva um nível defensivo maravilhoso. Na reserva dele tem o tal do Rocco Reitz, que vem do Mönchengladbach também. Um jovem muito talentoso, que eu citei em um vídeo há um tempo atrás. Ele tem muito talento, ele só precisa ser lapidado e ir para a Premier League. É um lugar maravilhoso para um jogador talentoso que nem ele. Tem treinadores que vai olhar para ele e vai achar ele interessante de estar no clube deles. Então, se o Leeds for rebaixado, ele vai ter um bote para trazer ele para esse clube maior. Então, por isso até que eu já levei ele logo para a Premier League. Eu acho que é um jogador que tem nível para isso. Também vai oferecer uma disputa a Tanaka, ok? É outro. Como meia atacante, nós temos Nonto e Giovanni Reina do Borussia Dortmund. Sim, Giovanni Reina tá aqui porque ele é um jogador que joga nas duas pontas, então ele pode dar uma rodagem de elenco interessante. Ele é um 10 e pode jogar várias posições, assim como o Nonto também joga nas duas pontas e pode dar rodagem de elenco pro time, até porque é um time menor, que talvez não tenha tanta qualidade. Eu tentaria deixar Nonto mais perto do gol também, né? Até se algum desses jogadores que eu tenho aqui tiver alguma queda de rendimento e não conseguir jogar bem a Premier League, vão ter essas opções extras pra você rodar o elenco. Reina pode vir com uma proposta de obrigação de compra, né? Aquele contrato que você faz com o cara pra que, se você ficar na primeira divisão, ele é contratado com valor setado pelo Dortmund. Se você cair, ele volta pra lá, né? É um tipo de contrato que é muito comum em time que subiu pra tentar pelo menos manter o valor financeiro na hora que cair. Na ponta direita nós temos Omari Hudson e Daniel James, dois jogadores de muita qualidade que eu vou falar um pouco mais. Temos também na esquerda Solomon e Ibrahim Osman, que é do Brighton. Esse Ibrahim Osman tá emprestado lá na Holanda e eu tentaria trazer ele para o Leeds, emprestado ao Brighton, tentaria negociar com o Brighton. É um jogador que pode ajudar muito o Leeds a ter rodagem de elenco, a ter um ponta de qualidade e não depender de um cenário caótico, ter que usar um jogador aleatório aqui na ponta, né? É um empréstimo assim que faz bem para as duas partes. É bom que ele jogue a primeira divisão para ele ganhar experiência e para ele voltar já e já poder jogar no Brighton, poder ajudar o Brighton no futuro. Então, já pensando nisso, eu acho que é um lugar interessante para ele ir, sendo que o Brighton já tem acesso de jogadores na esquerda do campo. Na camisa 9 nós temos Joy Pyro, Adam e Dá na reserva. Bom, aqui a gente começa a conversar sobre essa galerinha aqui, né, que eu falei no ataque. Esse tal de Adam Dá, ele vem do Celtic, é um jogador de muita qualidade, ok? Eu não tenho dúvidas do potencial dele. Pode até botar Pyro no banco. Pyro atualmente ele é o artilheiro da Championship. Ele é um homem-gol, ele é um empurrador de bola, tradicional, ok? Não tem nada que realmente impressione tanto. E eu acho que ele pode dar continuidade às empurradas de bola dentro da Premier League. E Dá, ele vem como um talento jovem pra abrir disputa, que tem mais habilidades, né? É um cara que pra mim me impressiona mais, tem mais capacidade de levar jogo. Inclusive, a Champions League dele foi muito boa pelo Celtic. Eu gostei do que eu vi dele lá, mostrou muito talento. É um cara que pra mim tá pronto pra ir pra Premier League. Hudson não tem o que falar, ele foi um dos melhores do Ipswich Town. Ele ajudou muito o Ipswich Town e ele vai estar num cenário até menos caótico que era o Ipswich, um cenário bem menos bagunçado. Pode ajudar também Daniel Farke. E pra quem acompanha mais o canal, sabe que eu botei Solomon em vários elencos. Pra quem me acompanha no Twitter, inclusive, eu já comentei jogos de Solomon pela seleção dele, ok? É um jogador que eu acompanho há bastante tempo. Eu não entendo porque ele não é hypado, porque ele tem muito talento. Ele é um ponta incrivelmente driblador, cara, com muita habilidade técnica, que impressiona, assim. Ele jogou pelo Fulham, jogou muito bem. Depois foi pro Tottenham, também era um bom jogador, só que não teve muito espaço por lá. Inclusive, o Tottenham poderia estar usando o Solomon hoje, ele provavelmente ajudaria bastante. O Tottenham que sofre utilizando o Odobert, que pra mim é bem pior que ele. Então, eu não entendo o que ele tá fazendo aqui, mas eu acho que seria legal pra carreira dele dar continuidade. Aí no Leeds, o Leeds tentar contratar ele definitivamente, até porque o Tottenham vai precisar de dinheiro nas próximas janelas, né? Bom, cara, e a gente tem aqui também o tal do Nonto, aqui como meia atacante, né? É um meia atacante que ataca muito espaço, né? Então é um cara que vai jogar bem mais perto da área do que o normal. O 9 também, ele se desloca um pouco pra fora da área. Eu vou explicar mais pra frente aqui, uma explicação bem básica, né? E é um jogador, cara, que é um pouco desperdiçado pela Itália. Eu acho ele, por exemplo, melhor que um Raspadori da vida, que é muito hypado, que particularmente eu nem gosto tanto. Eu prefiro muito mais um Nonto da vida. Acho que tem muito talento. Talvez a galera tenha jogado ele muito cedo, né? Quando ele tinha 19 anos. Cara, ele é um jogador diferente hoje, melhor, bem mais consistente e provavelmente essa Premier League que ele deve fazer deve ser bem melhor do que aquela primeira. Ele também é uma opção pra ponta direita, né? Se eles não conseguirem contratar, eles vão atrás de um meia atacante também que consiga atacar
atacar o espaço. E vocês podem deixar, por exemplo, que o elenco tá caro, mas pensem muito que muitos desses jogadores estão pra ser rebaixados, né? Então é mais fácil e é mais barato. Muitos contratos têm opções ali pra você contratar um jogador mais barato. E alguns desses jogadores são baratos mesmo, cara. São jogadores que jogam em clubes que não cobram tanto em transferência e tudo mais. Você pode negociar com bastante facilidade. Então não tem ninguém muito caro aqui. Os mais caros são emprestados com aquele contrato, né? Que eu já falei que o cara vem pra... Se o time for rebaixado, ele volta. E se o time ficar, ele contrata, né? Com valor fixo. Então tudo isso aqui é totalmente possível e vai ajudar muito o Leeds a permanecer na primeira divisão. Agora a gente vai falar como funciona mais ou menos o esquema tático desse treinador, cara. E assim, é bem simples, mas ao mesmo tempo é meio complexo porque é um pouquinho diferente. Vou começar falando sobre a parte de trás do campo. A construção do jogo é feita por essas três figuras, o goleiro ajudando um pouquinho, é claro, né? Sempre o goleiro é muito acionado no futebol moderno, mas essas três figuras que fazem a bola sair. Um dos motivos que o Ampadu é tão utilizado, cara, porque ele tem uma saída de bola, uma circulação de bola muito boa, assim, como camisa 5. Ele, inclusive, cara, seria uma opção pro Barcelona de chave há um tempo atrás, que eles estavam precisando de 5. Lembro que ele tava adaptando um zagueiro aqui e poderia ser um Ampadu da vida que faria um papel bem melhor, por questão de característica mesmo, cara, é a característica dele como jogador. A circulação de bola dele é maravilhosa, ele também é um excelente zagueiro central, então, cara muito completinho aí que vai estar perto da linha de zaga pra construir o jogo. O outro volante fica exatamente aqui onde eu coloquei, cara, é Tanaka, na esquerda mesmo. Ele tem um volante que tem uma balança à esquerda do campo, o que é algo bem incomum, mas acontece dentro do Leeds e de outros clubes que ele treinou. No Mönchengladbach também havia isso, até na formação 3-4-3 dele, havia um cara que ficava mais à esquerda do campo. Não sei te explicar o porquê exatamente, até porque eu não tô na cabeça do treinador, mas isso não atrapalha o campo e principalmente isso é algo que ainda mantém um equilíbrio em campo, realmente não tem um efeito negativo essa balança à esquerda do campo. E você às vezes nem nota, né, quando você tá assistindo que o cara tá ali, mas realmente há movimentações ali pra esquerda do campo onde o cara fica por mais tempo, principalmente quando você tá na linha de transição e construção do jogo. Enfim, eu não vou me adentrar mais em detalhes. Os laterais são ofensivos, então eles vão jogar bastante à frente do campo, buscando tabela com os pontos pra poder ajudar. O ponta não joga tanto por dentro, joga também nos extremos, então é uma conversação de extremos de campo aqui, entre essas duas figuras. Por dentro é preenchido por essas duas aqui. Esse cara que fica um pouco mais atrás e o tal do Joey Pyro, que é o 9, que fica um pouco mais à frente. Mas o Pyro também pode pisar um pouco, puxar a marcação, pra que esse cara saia na cara do gol e consiga também finalizar. Então, esse é uma movimentação possível também que rola dentro do esquema tático. Mas é claro, a prioridade é ele, principalmente quando você vai pra armação mais direta, né? Quando o jogo é armado por um lado de campo, o lateral carrega a bola, passa pro ponto, o ponto devolve pro lateral, o lateral passa pra Pyro finalizar. Esse aqui é um movimento muito comum, né? Ou então o Firpo ganha a profundidade de campo, aciona Solomon dribla um jogador, passa pra Pyro aqui por dentro, Pyro finaliza também. Então é muito comum que isso aconteça, né? Até esse movimento aqui que eu vou colocar aqui pra vocês, né? Que é um lado do campo tá extremamente acionado e o outro mais pra baixo pra poder manter o equilíbrio em campo. E é assim que ele mantém um nível básico de equilíbrio. Mas é óbvio, é uma formação ofensiva, então com a subida do lateral deixa espaço pra que você seja contra-atacado com muita força. Até por isso essas três figuras, né? Três zagueiros em teoria, que são figuras mais fortes, mais físicas pra poder lidar com esses contra-ataques poderosos. Essas três figuras são a única defesa que eles vão ter com esse sistema desarmado no contra-ataque. Enfim, não vou me adentrar mais, tem muitos outros padrões que eu poderia entrar, tem vídeos que provavelmente vão se aprofundar muito mais nessa parte. Não é a ideia aqui, a ideia é só te explicar como funciona o básico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se possível, ajude esse vídeo a chegar em mais pessoas, com o like ou qualquer outra forma que você tenha, né? Lembrando que isso aqui é um vídeo de um time mais desconhecido no Brasil, a galera não vai assistir tanto, então eu conto com o apoio de vocês que gostam desses vídeos diferentes, conhecer times diferentes. Eu agradeço, inclusive, a quem ajuda e apoia esse tipo de vídeo ali, mesmo não sendo torcedor do time nem nada. Muito obrigado, inclusive, a você que ajuda este tipo de vídeo a continuar. Agradeço também a você que ficou presente o vídeo inteiro, que assistiu o vídeo inteiro, isso ajuda também muito o canal. Você que chegou até aqui o final, é sério, tu é da hora. É isso, rapaziada, vou terminar por aqui. Tchau.